Programa Sociedade Solidária de volta na edição de hoje falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, discutindo sobre o cenário atual e nesse bloco trazendo dicas para você que nos acompanha. Quer fazer também a sua parte para mudar esse quadro? Pois é, aqui no programa você fica bem informado sobre esses temas. Nós recebemos Marinalva Cruz, ela é integrante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, também coordena o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência no Estado e compartilha com a gente a sua vivência. Queremos agradecer a todos que têm participado aqui do programa Sociedade Solidária, pelo Facebook, facebook.com/boavontade, também pelo nosso e-mail, sociedadesolidaria@boavontade.com. Agradecemos a José Carlos de Andrade Barreto, de Salvador, na Bahia. Ele manda um abraço, diz que gosta muito do programa Sociedade Solidária e colocou o seu nome de seus familiares também na corrente de prece. Temos de hora em hora uma prece aqui na nossa programação dedicada a você que nos acompanha. Agradecemos ainda a Mércia Carvalho, de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela é uma telespectadora assídua do programa Sociedade Solidária, trabalha na Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes e aqui o nosso cumprimento para você, Mércia, e para todos os seus colegas também. Agradecemos ainda aos telespectadores fiéis do programa Odelmiro dos Santos, do Rio de Janeiro, também Rossana Pinheiro de Albuquerque, de Natal, no Rio Grande do Norte, a Patrícia da Silva de Araújo, de Vitória, no Espírito Santo, Romeu Crepaldi, de São Paulo, capital, e Nadir Godoy, também da capital paulista. A todos vocês, o nosso muito obrigado, e você que está nos acompanhando, acompanhe aqui pelas formas de contato as maneiras de interagir com a gente. Pode ser ainda pelo telefone 0300 10 07 940, custo de uma ligação local mais impostos. Bom, a gente falava sobre esse tema tão desafiador que é a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. Conhecemos um pouco dos problemas enfrentados aí no dia a dia ainda pelas empresas, pelas famílias. E agora pensando em soluções. Você integra o Conselho Estadual, no caso no estado de São Paulo, voltado para esse tema. Pelas discussões do Conselho, eu queria que você contasse para a gente quais são os caminhos que vocês têm visto para que a gente consiga avançar nessa questão da inclusão, especialmente no estado de São Paulo, e também um pouco da composição desse Conselho, como é que acontecem as reuniões. Ok, as reuniões do Conselho, elas acontecem sempre na última quinta-feira de cada mês, né? Geralmente as reuniões são na Barra Funda, próximo do metrô Barra Funda, na Avenida Auro Soares de Moura Andrade. Aqui na Zona Oeste de São Paulo? Na Zona Oeste, exato. As reuniões começam por volta das 10 horas e geralmente encerram às 16h30. Elas são abertas ao público? As pessoas podem ir lá assistir, por exemplo? Pode, mas é necessário, em função do espaço, é necessário avisar com antecedência, mas é aberta ao público, né? O conselho ele é composto por pessoas da sociedade civil, de entidades de e para pessoas com deficiência e também do poder público. Mas todos são convidados e podem participar das reuniões. E tanto no conselho quanto no programa de apoio à pessoa com deficiência, o que a gente tem percebido para melhorar, né, enfim, talvez seja o que falta para garantir essa inclusão de verdade, é a educação. Então, hoje a gente tem toda uma política, tem toda uma discussão em cima da educação inclusiva. Só que ela ainda está no papel, né? Na prática, são poucos exemplos que a gente tem na prática. E para mudar esse cenário, só vai ser possível isso acontecer quando a educação de fato for inclusiva. Quando nós tivermos crianças com e sem deficiência, desde pequenininhos, convivendo, brincando, aprendendo juntos, quando chegar a fase de mercado de trabalho, não vai haver mais essa separação, né? Essas dúvidas que o empresário tem, que a sociedade tem e que a própria família também tem. Então, acho que a solução é uma educação e uma educação inclusiva, mas com qualidade. Bom, então já ficou o recado aí, o ponto prioritário é mesmo conseguir fazer com que desde as escolas essa convivência com a diversidade, com as pessoas com deficiência seja uma realidade. Exato. Agora pensando na realidade das pessoas com deficiência e de suas famílias, quais são ali as queixas mais frequentes, as dúvidas, as orientações que vocês têm passado para que eles também possam, de certa forma, fazer a sua parte para terem essa oportunidade, esse espaço no mercado profissional? Olha, você falou fazer a sua parte, eu adorei isso. Porque quando a gente fala de lei de cotas, de empregabilidade, muito se fala de direito. Olha, tem uma lei que dá direito, né? Mas a gente não pode esquecer do dever. Então, tendo deficiência ou não, qualquer indivíduo tem direito, mas também tem dever. Então, é extremamente importante que a pessoa com deficiência, a sua família, e hoje a gente tem várias questões que são sempre colocadas para discussão, mas a maior de todas elas é em relação
relação ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, que alguns chamam de LOAS, outros chamam de aposentadoria, mas não é uma aposentadoria, é um benefício concedido pela assistência social e gerenciado pela Previdência. Não são todas as pessoas com deficiência que têm direito, né, apenas algumas, e aquelas que além da deficiência têm que ter uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, as famílias, as pessoas com deficiência ainda fica meio que apreensivo. Eu vou para o mercado de trabalho, mas e se eu perder o emprego? O que vai acontecer? Então, em 2011, essa legislação mudou e hoje as pessoas não perdem o benefício. Então, independente do estado, independente da região onde a pessoa com deficiência esteja e for empregada, o benefício vai ficar suspenso enquanto ela estiver com o registro em carteira, enquanto ela estiver com um vínculo comprovado. Perdeu o emprego por qualquer que seja o motivo, volta na Previdência, pede para desbloquear o benefício e volta a receber novamente. Agora, temos casos de famílias inteiras, muitas vezes, em que todos os membros eles acabam ficando na informalidade com receio de, ao terem uma renda, não serem depois aprovados para que o membro com deficiência possa receber esse benefício. Isso acontece? Com que frequência? Como que vocês têm lidado com essa realidade? Olha, acontece e acontece sempre, né? No estado de São Paulo, a gente percebe muito isso, não só na capital, mas nos estados, principalmente nas regiões menores, né, do estado, mas é um problema que é nacional. E quando a gente fala de trabalho, é importante que a família e o cidadão com deficiência tenham em mente que o trabalho não é simplesmente ir lá no final do mês e ter uma remuneração. O salário é algo que traz dignidade para o ser humano, eleva a autoestima. Né? E hoje o nosso trabalho consiste, seja pelo conselho, seja pelo programa de apoio à pessoa com deficiência, a orientar essa família, dizendo que enquanto o pai, a mãe, o irmão, todos os membros ali da família estão numa condição de informalidade, eles terão prejuízos futuramente. Não vão se aposentar porque nunca contribuíram, né? E aquele filho, aquela filha com deficiência, ela pode contribuir, pode crescer dentro de uma organização como qualquer outro trabalhador. Bom, Marinalva, agradecemos pela sua presença hoje aqui no Sociedade Solidária, trazendo essas orientações tão importantes e, acima de tudo, falando com a convicção de alguém que vive essa realidade, mas que sabe que é possível, sim, nós superarmos, se, como sociedade, nos esforçarmos para isso. Para finalizar o programa de hoje, nós trazemos uma mensagem que nós dedicamos a você que está aqui conosco, compartilhando a sua história de vida também, a vocês que estão nos assistindo, da revista Globalização do Amor Fraterno. É uma publicação especial da LBV dirigida aos países que fazem parte da ONU, onde a instituição atua ativamente já há 2 décadas. Na página 42 dessa publicação, o escritor Paiva Neto traz uma mensagem, ele é o criador aqui do programa, e que fala muito sobre essa questão de como a gente pode usar esses avanços das tecnologias, por exemplo, que hoje possibilitam a inclusão, em prol, de fato, dessa inclusão, que elas sozinhas muitas vezes não vão fazer o trabalho por nós. É preciso que todos nós tenhamos uma consciência fortalecida. Ele afirma, então, com intensidade cada vez maior para o século XXI, a questão é jamais desprezar as múltiplas oportunidades de desenvolvimento para o bem comum que a moderna tecnologia nos oferece. Convém, todavia, agir de maneira que, para e passo, os avanços do saber tecnológico contemplem mecanismos expansores da compaixão e da solidariedade, no combate efetivo à miséria moral e espiritual que atravanca o êxito de toda a sociedade. Isso é pensar ecumenicamente na real solução para o aumento do poder aquisitivo e o que é fundamental para o acesso democrático ao bom ensino, por exemplo, cuja falta na atualidade aprisiona na indigência, nos 4 cantos da terra, populações inteiras, dificultando-lhes a libertação das diversas formas de fome, contumaz desrespeito à dignidade humana. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje, também abrindo para suas considerações, Marinalva. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço por falar de um tema, né, que para nós é extremamente importante. Eu digo nós porque eu também me incluo dentro desses 45, quase 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. E, né, o recado final é que para que as pessoas, de uma maneira geral, independente de ser empresário, de ter deficiência ou não, mas que a gente olhe as pessoas e consiga enxergar a pessoa, né? A deficiência nada mais é que uma característica, assim como a cor dos olhos, a cor da pele, né? Então, quando a gente entender que ser diferente é normal,
que ter uma deficiência é ser também eficiente, né? Não é só ter a limitação, mas existe habilidade, existe competência, com certeza a gente vai ter um país inclusivo e é isso que a gente busca, né? E é para isso que nós estamos trabalhando. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Marinalva Cruz. Ela coordena o programa de apoio à pessoa com deficiência da Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e ainda integrante titular do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. E esse tema ele é muito amplo e nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições aqui do programa Sociedade Solidária. A você, o nosso muito obrigado por ter estado hoje conosco e até a nossa próxima edição.